Há uma pregação estimulando as pessoas a irem para Deus pelo medo, pelas ameaças. E a gente vai analisar hoje esses dois aspectos. O nosso Deus, é o Deus da graça, é o Deus da ameaça, o Deus da graça. Vamos abrir então em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 4, para nós analisarmos esse tema importante para nós como Igreja do Senhor. Hoje vamos responder essa pergunta: o Deus da ameaça ou o Deus de toda a graça? Então, para isso, vamos analisar aqui Efésios capítulo 2, de 1 a 4, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Até aqui, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, somos gratos ao Senhor pela manhã, por esse tempo, Pai, de compartilhar da palavra. Nós queremos, ó Pai, que Teu Espírito preparou, Pai, esse local para nós, esse momento para nós. Então ilumina as nossas mentes, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Abra os céus para nós e derrame sobre nós, ó Pai, toda a sabedoria, toda a inteligência e entendimento para compreendermos a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Aliás, essa é uma das grandes expectativas do nosso coração, é ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Então nos direciona, traz luz sobre essa palavra na qual nós estaremos ministrando, que Teu Espírito ministrará através de nós. Pai, então nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo. Cuida deste ambiente e que as nossas mentes sejam concentradas naquilo que vai ser dito. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, todo o Antigo Testamento, ele aparentemente, quem lê sem a revelação do Senhor, vai supostamente encontrar um Deus que faz ameaças, mas não é nada disso, porque o assunto do Senhor e da sua palavra, ele é um assunto de revelação, e se nós não tivermos a revelação, irmãos, do Senhor, dada pelo Espírito Santo, nós podemos ter uma concepção totalmente equivocada da essência do nosso Deus e Pai. O nosso Deus e Pai, Ele nunca, em toda a Bíblia, Ele nunca fez ameaças, muito pelo contrário, Ele sempre amou o seu povo, Ele sempre pensou em planos para fazer com que todos os pecadores não fossem arrojados da sua presença, mas Ele sempre cogita meio para que todo homem, toda mulher carente da glória de Deus esteja em sua presença. Esse é o Deus do Antigo Testamento e esse é o Deus do Novo Testamento, já trazendo para nós uma proposta, nos dando vida. Se Ele nos deu vida, significa que nós estamos espiritualmente mortos. Como? Em nossos delitos e pecados. Agora, esse nos deu vida, é a vida eterna. É a vida, segundo diz Lucas, capítulo 20, verso 36, que nós nunca mais iremos morrer, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, como o Pai é eterno, os seus filhos são eternos filhos de Deus. Isso aqui, irmãos, Ele revela para nós, para que nós, até então, não venhamos a ficarmos preocupados com as coisas deste mundo,
Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, ele diz que a aparência deste mundo passa. Tudo que nós vemos aqui neste mundo vai passar, irmãos. Este mundo que nós estamos hoje com os pés na terra, a palavra fala que ele será totalmente destruído. Isso não é uma ameaça. Destruído com fogo. Mas a igreja vai ser arrebatada. Então isso é maravilhoso demais, porque ele tem que, para fazer uma nova terra onde habita a justiça, ele precisa de remover este mundo. E o julgamento já está, o Senhor já sentenciou este mundo. A destruição deste mundo vai ser com fogo. O mundo antigo foi com água, água do dilúvio, mas agora vai ser com fogo. Percebe? Para purificar, a ideia de purificar todas as coisas, porque o plano de Deus, desde o início lá em Adão, é que ele tivesse um homem representativo, uma esposa que representava a sua igreja, e eles vivessem nessa terra em justiça, em santidade, em amor. Claro que neste mundo totalmente corrompido pelo pecado, nós somos sempre atraídos pelas cores que este mundo nos oferece, mas temos algo que é muito importante, irmãos. Nós temos a pessoa de Cristo morando em nós. Aliás, a Trindade, nós vamos ver depois o texto, que lindo que é saber que Ele nos chamou para a comunhão com a Trindade. Um texto muito lindo, quando Jesus então apresenta para nós diante do Pai. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Deus, Ele não é um Deus vingativo, nunca foi. Nós vamos verificar que nós, por causa do pecado, é que o somos. Agora, Ele é o Deus de amor, mas eu quero dizer algo para os irmãos aqui, para que os irmãos tenham plena convicção de que são amados pelo Pai e de que este amor é um amor incomparável. Nós temos falado muito sobre o amor de Deus aos domingos pela manhã, mas eu quero dizer uma coisa muito interessante, irmãos. Se nós juntarmos toda a bondade deste mundo, guarde bem isso aqui, toda a bondade deste mundo, se nós juntarmos em uma só coisa a sabedoria e a compaixão das melhores mães e dos melhores pais existentes, eles seriam apenas uma débil sombra do amor de Deus revelado e manifestado na pessoa de Cristo. Tudo que nós ajuntarmos de bom, todo o cuidado de todas as mães, o amor, a compaixão, tudo isso seria apenas, não dá nem para se comparar, seria débil diante do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, diante da compaixão dele. Irmãos, o nosso Deus e Pai, Ele é um Deus que se compadece. Ele quer que nós saibamos que o seu amor, que é tão grande, tão incompreensível, que ele ultrapassa o entendimento, então significa que ele não dá para ser mensurável, não dá para medir. Então Deus, Ele lança a sua palavra, trazendo alguns textos da palavra de Deus, para que nós tenhamos, pela sua didática, porque Deus, Ele condescende a nós, Ele se baixa num nível nosso, porque Ele nos fez para a sua glória. Olha que lindo é isso. Então Ele começa a nos condescender e didaticamente Ele apresenta uma forma, uma maneira que o amor dele não dá para se comparar. Por exemplo, abra comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 13. Isaías 49, a partir do verso 13. Eu disse para vocês que toda a bondade, todo o amor do mundo não pode se comparar, nem ser medido ao amor de Deus. E aqui, 49, 13, ele diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos,
porque o Senhor consolou o seu povo. Então não tem nada a ver com Deus ameaçador. E dos seus aflitos se compadece, porque Ele sabe que nós, filhos dele, teríamos momentos que ficaríamos muito aflitos. Então Ele se compadece, Ele exerce toda a sua compaixão, nos levantando para cima. E melhor ainda, irmãos, aqui, se você perceber que em toda a nossa aflição, em toda a nossa angústia, Ele também é angustiado, Ele sofre junto conosco, Ele pega firme conosco. Nós temos que passar, mas vamos passar com Ele. Aí Ele diz o seguinte no versículo 14: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Agora, olha que interessante, ele diz aqui no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Nós sabemos hoje em dia que muitas mães, elas não que se esquecem dos seus filhos, ela doa os seus filhos, mas ela nunca esquece daquela criança. É impossível uma mãe que gerou um filho, isso vai estar na consciência dela, ela nunca vai esquecer daquele filho, ainda que ela rejeite, ainda que ela pode até assassinar essa criança, mas nunca vai sair da mente dela essa criança. E Deus está dizendo aqui: ainda de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, versículo 15, aí ele diz assim: mas ainda que esta vier a se esquecer dele, isso é impossível. Ainda que a mãe odeie o seu filho, ela nunca vai esquecer dele, porque está impregnado na sua alma, na sua consciência, ela nunca vai esquecer. Mas vamos supor, está dizendo Deus aqui, falando um absurdo, ainda que esta mãe venha se esquecer dessa criança, eu todavia não me esquecerei de ti. Está vendo, irmãos? A que se pode comparar a compaixão de Deus, o amor de Deus? Com ninguém. Agora o 16, ela é mais lindo: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Irmãos, Ele nos ama tanto. Essa ideia aqui de gravar nas palmas da mão é a ideia de identificação. Ele quer, não que nós sejamos deuses, mas que nós tenhamos a marca dele em nós. E qual que é a marca dele? A marca essencial, a marca registrada para nós, que nos dá uma nova identidade. Porque sem Deus, sem Cristo, qual que era a nossa identidade? Perguntaram uma vez para uma pessoa assim: o que você é? Eu sou um advogado. Não, eu não perguntei o que você faz. O que você é? Eu sou um advogado. Não, você não é um advogado. As pessoas estão perdidas com relação à sua identidade. O mundo sem Cristo vive uma crise de identidade. O que você é? Se perguntar para um filho de Deus, o que você é? Qual será a sua resposta? Eu sou um filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou e mostrou todo o projeto de salvação na cruz em Cristo e diz: filho, é para você. Seria uma estupidez da nossa parte não nos apropriarmos dessas realidades. Então, quem não se apropria dessas realidades tem um Deus como um Deus ameaçador. E eu não vou seguir esse Deus porque Ele é muito bravo. Lembra da parábola dos 10 talentos? Então, lá em Mateus 25, deu 5 para um, 3, 2 e para o último deu 1 talento, era a segunda capacidade. Mas tanto aquele que multiplicou os 10 talentos, como aquele que ganhou 5, aquele que ganhou 3 trouxe o dobro, ganhou 2 trouxe o dobro, que o ganhou 1 enterrou aquele talento.
Mas qual que era a visão que ele tinha de Deus o Pai? Quando foi tratar com ele, você não deveria colocar lá no banco, porque eu sei que você é bravo, é um Deus que julga, é um Deus que... Então, pegou ele, essa visão que você tem de mim, lançou nas trevas exteriores, ali houve ranger de dentes, ali houve açoites, mas nunca é a intenção de Deus nos magoar no sentido assim de fazer ameaças. Nosso Deus é o Deus do amor, sempre foi. Queridos, agora, tem pessoas que têm concepções de Deus como um Deus ameaçador. Falei para vocês aqui de um grande humorista que já veio a falecer. Esse Deus que não pôde guardar o filho da Cissa Guimarães que morreu lá no Rio de Janeiro, não serve para mim. É um Deus que não se importa. E o salmista vai dizer o seguinte, que Deus se importa com a nossa dor, que Deus se importa conosco sim, porque Ele é o Deus de amor. Queridos, se Deus fosse uma pessoa que metia medo nas pessoas, o que seria de nós? Ele teria que cumprir aquilo que Ele fazia, que eram as suas ameaças. Mas Deus não faz ameaças nem para mim, nem para você. Nós homens somos desobedientes. Sim, nós somos nascemos espiritualmente mortos, como lemos no texto básico aqui, né? E inimigos de Deus. Agora, irmãos, de onde vem a nossa esperança? De um Deus bravo, ameaçador, de um Deus furioso? Eu creio que Deus é furioso sim, mas Ele é furioso de amor por mim e por você. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, um Deus que nos ama incondicionalmente. Queridos, se este Deus fosse um Deus ameaçador, de onde viria para mim e para você a nossa esperança? Vamos abrir aqui as Escrituras no livro de Jó, capítulo 8. Jó é antes de Salmos, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 13. Jó 8, versículo 13. E o 14 também. Ele diz lá em Jeremias que a nossa esperança não será frustrada. Ou seja, aquilo que nós cremos nas Escrituras Sagradas e temos como realidade espiritual, isso nunca vai ser frustrado. E Jó capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Presta atenção aqui num detalhe importante. Aqui Deus está sendo ameaçador. Qual que é a fonte de vida, irmãos? É Deus. A fonte de tudo é Deus, o Pai. Agora, Deus não tem nada a ver com isso, uma vez que Ele já nos deu tudo. As veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Qual que é? A esperança do ímpio perecerá. Quem que é o ímpio? Aquele que não crê nele, aquele que não está unido a Ele. Agora, quando cremos, Ele diz assim no verso 14: a sua firmeza do ímpio, quando não crê, será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Deus aqui não está ameaçando ninguém, Ele está falando através de Bildade, mostrando que o ímpio não tem esperança, e que naquilo que ele confia, onde ele está firmado, seja em posição financeira elevada, e bens materiais, etc., isso traz um certo poder para o homem, uma certa firmeza, mas isso é teia de aranha, não vai levar o homem a lugar nenhum. Mas agora, quando você lê, por exemplo, Romanos 15, 13, está escrito assim: e o Deus da esperança. E que esperança que é essa? 1 Pedro 1, versículo 3 diz que nós somos regenerados
para uma viva esperança. Por que uma viva esperança? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. E Cristo, Ele é vivo, Ele é a vida. Então, irmãos, fomos chamados para uma viva esperança. Uma esperança que não morre mais. Porque a palavra fala em Provérbios 14:32. O justo, ainda que morra, ele tem esperança. Porque a esperança é viva. A nossa esperança é a ressurreição. Quem que é a ressurreição? Jesus Cristo. Como é que nós sabemos disso? Ele disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês percebem, irmãos, que Deus maravilhoso é esse? Que nele nós estamos seguros, nós não temos que temer nada e nem ninguém. A morte foi vencida, Satanás foi vencido, o nosso ego está sendo vencido, porque nós já passamos da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que nós encontramos neste reino de Deus? Romanos 14:17, a palavra fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Teve justiça, então temos paz e alegria no Espírito Santo. Ô irmão, ser cristão é a coisa mais linda deste universo. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Temos um tesouro em nossas mãos, a sua palavra. Esse testamento é tudo para nós. Eu gosto muito de assistir assim uma leitura de testamento, né? Quando o pai morre, a mãe morreu, ficou o pai. Quando até os filhos, puxa vida, meu pai, né, a gente está sofrendo muito com o nosso pai, mas quando morre, meu pai passou dessa para melhor e eu também, porque agora é hora de eu desfrutar de todos os seus bens, não é assim? Então aí vai ler o testamento. Que coisa linda, irmãos, é ler o testamento. Tudo que o pai deixou por herança dos seus filhos. Agora, queridos, quando nós vemos o testamento do pai, tanto o antigo quanto o novo, o que ele deixou para nós, irmãos? Tudo. Ele é a nossa herança. Nele nós podemos recorrer e obter dele tudo que nós precisamos. Irmãos, entenda uma coisa: a nossa necessidade não é de coisas. O mundo que anda em busca disso. A nossa necessidade é dele. Deleita-te também no Senhor, Salmo 37:4. E ele satisfará o desejo do teu coração. Como que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração? Quando nós buscamos coisas, nós temos algo em mente. Eu acho que isso aí vai me dar alegria para mim, comprar um iate, comprar isso, comprar aquilo, comprar, uma casa, uma chácara com piscina, chamar meus... Isso não vai lhe trazer satisfação, vai trazer satisfação provisória, porque a aparência do mundo passa. Mas a nossa satisfação é Ele. Tudo que eu e você precisa está nele. O que nós temos nele? Começar aqui: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, sabedoria, e todas as riquezas estão nele, irmão. Tudo está em Cristo Jesus. Quando você sentir falta de alguma coisa, vá para o teu quarto, fecha a porta e fica um tempo ali com Ele. A palavra fala assim, Jesus disse assim: olha, vocês quando orar, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E qual que é a recompensa? Satisfação do nosso coração. Deleita-te, agrada-te no Senhor. Nós queremos já querer agradar a Deus. A gente acha que não consegue, então a gente acha que Ele vai nos amar menos. Não, irmão. Para de tentar agradar a Deus. Você não consegue, nem eu. Começa a conhecê-lo. Destas coisas Ele se agrada. Quando um filho dele começa a conhecê-lo, a viver diante dele, é maravilhoso. Então, queridos, agora vamos aqui nos Salmos 62,
versículo 5. E se você pode ler, irmãos, todos os salmos, que você não vai encontrar um Deus ameaçador. 62, versículo 5. Ele é a nossa esperança, e dele vem a nossa esperança, porque ele é a esperança. Diz assim, olha como é que começa esse versículo: somente em Deus, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha o 6, parece que vai. Se a gente começar a ler a Bíblia mastigando, ruminando, você vai ficar encantado. Você vai descobrir que este Deus e Pai, que muitos têm como um ameaçador, Ele é um Pai incrível. Só Ele, somente Ele, no 5, no 6, só Ele é a minha rocha. São expressões que às vezes nós não damos conta dela. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Por quê? Existe salvação em outros? Pode ser que existe, num esquema religioso. Aí todas as religiões do mundo, elas acreditam que há uma conspiração do universo em seu favor. Mas a Bíblia diz, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. O que te abala? Sabe por que muitas vezes as coisas deste mundo nos abalam? Sabe por quê? Quem que provoca em nós esses abalamentos? Deus. Por quê? Vamos colocar assim, você é um pé de uma árvore frutífera. Você vai perceber que a chuva, o vento, as tempestades já não te abalam mais. Mas tem algumas coisas que talvez você desconheça e que Deus sabe, e que aquilo, se ocorrer na tua vida, vai lhe abalar. Então Deus chega no pé dessa árvore, no caule dessa árvore, que é eu e você, e começa a chacoalhar, para cair tudo aquilo que nos abala. Para quê? Vocês querem ler esse texto? Ele é maravilhoso. Abra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 27 e 28. Olha o cuidado amoroso dele. Isso aqui não tem nada a ver com ameaças. Ele faz porque nós precisamos disso. Hebreus 12, 27. Diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção, ele tem que remover isso de você e de mim, a remoção dessas coisas abaladas. Irmão, entenda uma coisa, talvez você está passando por uma situação difícil agora que lhe abala. Por que você passa por isso? Porque Deus quer tirar isso de você, para que você não fique mais abalado. Então Ele promove essas coisas que nos abalam. Ai, parece que Deus se esqueceu de mim. Não, irmão, Ele não esqueceu de você. Ele lhe ama, Ele é amor, ama você com amor incondicional. Então, a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Ele quer formar em você e em mim aquilo que não nos abala mais. Puxa vida, irmão, irmã, você vê, aconteceu uma coisa com o teu patrimônio, isso não te abala? Não, eu não tenho nada. Quando John Wesley, antes de subir para pregar, num vilarejo, alguém trouxe a notícia para ele: John Wesley, a tua casa pegou fogo. Ai, graças a Deus, uma coisa a menos para me preocupar, porque é de Deus. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Então, agora aqui, então Ele quer remover de mim, de você, as coisas abaladas, não como um Deus que vai fazer ameaça. Ele vai fazer isso experiencialmente. Agora, olha o versículo 28. Por isso, Ele sempre primeiro nos capacita a isso,
Por isso, recebendo nós, ou seja, eu e você, Igreja de Cristo, recebendo nós um reino inabalável. Esse reino que foi colocado dentro de nós, Lucas 17, 21, é um reino inabalável. Então, recebendo inteiramente pela graça, amor e compaixão do Pai para mim e para você, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, porque foi dado esse reino pela graça. Retenha a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Mas Ele vai fazer uma remoção dessas coisas que te abalam. Então Ele vai criar circunstâncias, Ele é o Deus sábio, para que você fique abalado com, ai meu Deus do céu, por que está acontecendo isso comigo na minha vida? Ai meu Deus! Então isso está te abalando, eu quero remover isso de você. Mas Deus, Ele é muito prático, Ele vai fazer isso no nosso dia a dia. Irmãos, peça para que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue isso na sua vida. Está me compreendendo? Porque Ele quer, nós já recebemos um reino inabalável. E aí nós vamos ser igual ao Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, na hora da provação, do pega, cadê a nossa confiança? Precisamos, irmãos, nesse tempo, olhar para Ele e confiar nele e descansar nele. Senão nós vamos, de fato, ficar abalados, achar que Deus é um Deus que só faz ameaças, só providencia coisas negativas para mim. Muito pelo contrário, irmão. Se você não entendeu o trabalhar de Deus na sua vida, você se tornará uma pessoa amargurada, angustiada, murmurenta, uma pessoa difícil de conviver. Mas quando você olha para Ele, para aquele que é tudo, Ele trabalha, e graças a Deus, eu falei para vocês aqui sobre São Francisco de Assis, que ele tinha uma oração ao Pai, porque quando ele não estava em tribulação e sofrimento, ele achava que Deus tinha se esquecido dele. Meu Pai, Tu esqueceste de mim? Onde é que estão as tribulações, os sofrimentos? E quem foi São Francisco de Assis? Deus o atribulou tanto, Deus trabalhou tanto na vida deste irmão, São Francisco de Assis, que ele foi considerado o homem mais humilde, um dos homens. Ele não tinha isso com ele. Alguém certa vez perguntou para ele o seguinte: olha, um cara que tinha feito uma escola de teologia, muito inteligente, filosofia, e um homem muito expressivo, Francisco de Assis estava na beira da praia, chegou, ele estava procurando Francisco de Assis. Eu não me entendo, me explica para mim. Por quê? Eu que sou uma pessoa formada, eu sei me expressar, eu sou um homem muito inteligente, muito sábio, e por que as pessoas vêm procurar você e não a mim? Ele pegou, fez um buraquinho na areia, com o dedo da mão e disse: olha, meu Deus, é como que se Deus colocasse o oceano dentro desse buraquinho. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas sempre ele falava, ele não tinha uma visão de um Deus ameaçador, tinha uma visão do Deus de amor, do Deus de toda a graça. Então Deus o conduzia, e os seus trazia para ele, né, irmãos? Aquele texto que nós lemos lá, Efésios 2,4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, Ele é rico em misericórdia, e a riqueza dele não tem fim. As misericórdias deles, diz lá em Lamentações, elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Toda manhã, quando você se despertar, lembre-se que enquanto você estava dormindo, Deus estava renovando as misericórdias dele sobre a sua vida,
novinha. Você é um papel em branco nesse dia. Caminha, meu filho. Mas nesse dia eu errei bastante, pisei no tomate, fiz tantas coisas erradas. Aí Miqueias vai dizer o seguinte, capítulo 3, que Deus, quem é como tu, que perdoas a iniquidade? Um Deus que tem prazer na misericórdia. Se tem prazer, a ideia lá no hebraico é de fazer festa. Irmãos, eu tenho medo de dizer uma coisa aqui para vocês, mas eu vou dizer, por favor, não me interprete mal. Deus, se Ele tem prazer na misericórdia, o que Ele espera de nós? Os teus acertos? Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que ainda que nós somos filhos neste mundo, nós vamos errar sempre. Então, quando nós erramos e reconhecemos e vamos para Ele, Ele tem prazer na misericórdia. Oh, filho, que bom, porque Ele quer uma vida de dependência dEle. Imagina se Ele fosse um Deus ameaçador. Oh, filho, puxa vida, tantas oportunidades que eu tenho te dado, agora não. Te dá mais uma chance, mas se você pisar na bola, aí a coisa vai ficar feia para o teu lado. Mas não é assim, irmão. Ele tem prazer na misericórdia. Esse é o nosso Deus e Pai. Então, como que este Deus ameaçador pôde olhar para mim, para você? Fazendo ameaças? Como é que Ele pôde olhar para nós que estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados? Queridos, Ele olhou com compaixão, Ele olhou com amor para mim e para você, e além de dar o seu Filho Jesus Cristo para mim e para você, irmãos, em favor, não só para mim e para você, em favor do mundo. 1 João 2,2 fala que Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, mas eles não querem. Para nós que somos filhos, Ele nos acolheu. Irmãos, eu preciso de ler um texto aqui, Isaías capítulo 63, é o evangelho do Antigo Testamento, o profeta Isaías, muitos eruditos concordam com isso. Isaías capítulo 63, vamos ler o versículo 7 aqui, irmãos. Ah, que coisa linda, que coisa preciosa. Aí depois, irmãos, eu quero mostrar um texto aqui que vai mostrar que onde que Deus ameaçou e vingou, eu e você. Ah, mas quando eu li esse texto, o Pai trouxe revelação para o meu coração. Ai, como que eu chorei, mas chorei de alegria. Falei, Senhor, obrigado, que Tu és maravilhoso. Olha o versículo 7, Isaías 63, verso 7, que diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. O Deus do Antigo Testamento era um Deus ameaçador, como os muitos pregam aí, para ameaçar as pessoas, para as pessoas ficar temerosas, trêmulas, debaixo das garras de líderes religiosos. Versículo 8, porque diziam, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Ele se tornou, Deus se fez carne em Jesus Cristo, tornando o meu e o seu Salvador. Não tem nada de ameaça aqui, irmão. É uma coisa linda, preciosa. Salmos 86, Salmos 86, que precioso, o versículo 5 e o versículo 15, muito interessante esse salmo aqui, que diz assim:
86, vamos ler primeiro o versículo 5. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Ou não, 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Aqui, irmãos, Davi escreveu isso por revelação do Espírito. Esta era a visão que Davi tinha de Deus. És bom e compassivo, abundante em benignidade. A palavra benignidade é uma outra forma de dizer que ele é abundante em graça, para com todos os que te invocam. Agora, olha o versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. Esse aqui é o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Novo Testamento, irmão? É o mesmo Deus. Ele não muda. Como que pode então uns picaretas fazer ameaças para o povo em nome de Deus? Um dia a conta vai chegar. Vai chegar. Estarão todos diante de Deus e do Cordeiro. Irmãos, o amor de Deus, ele é a maior força deste universo. Ele é incomparável, é um amor ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Qualquer coração endurecido ele pode amolecer igual cera. Quem pode resistir ao amor de Deus? Seus eleitos não resistem, mas o ímpio pode resistir a este amor. Estevão, lá em Atos capítulo 7, dizendo para aqueles religiosos, mestres de Bíblia: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então o homem pode resistir. A graça é irresistível de Deus, o amor de Deus é irresistível, mas o homem pode resistir. Irmãos, eu louvo tanto a Deus porque um dia, quando a palavra foi pregada para mim, eu estava com muita raiva daquele pastor. Eu estava bravo. Eu queria confrontá-lo na própria palavra. Preparei um monte de versículos. Mas, Cláudio, leia Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Nessa hora o Espírito trouxe uma revelação no meu coração que eu pude crer pela graça e misericórdia de Deus. Que lá na cruz, no corpo de Cristo, eu morri com Ele, que meu pecado foi tirado. Aquele pastor, algum tempo atrás ele pregou aqui, o pastor Glênio, eu tinha raiva dele, quase que eu taco a Bíblia na cara desse homem. Aí eu queria pular no pescoço dele, abraçar e beijar, porque eu não conseguia conter a minha alegria, porque Deus estava me regenerando. Que coisa mais linda! Eu fiquei, aquela noite, nem dormi direito de tanta alegria. Eu só queria orar, ler a Bíblia. Falei, meu Deus, agora eu quero pregar essa palavra, principalmente para crente. Aí virei um cara chato, queria enfiar a goela abaixo. Aí o Espírito foi, colocou irmãos perto de mim, começou a me orientar, me conduzir e levar para Cristo. Levar para Cristo. Foi tão bom, irmãos. O amor do Pai, Ele nos conquistou e Ele diz que jamais nos deixaria. Hebreus 13, assim, tão claro: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E no Antigo Testamento, lembra de Efraim, no qual nós descendemos também? Lá em capítulo 11 de Oséias, eu queria que os irmãos me acompanhassem. Oséias, capítulo 11, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 4 e depois o 8.
Oséias 4:8. Olha o Deus ameaçador que muitos pensam que é. Olha o que ele está fazendo aqui, irmão. Esse povo aqui era um povo muito ingrato, mas Deus manifestou todo o seu amor. Ele diz carinhosamente no versículo 3: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eles não atinaram. Agora, veja o versículo 4. O 4 vai revelar como que foi essa cura. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Irmãos, quando Cristo estava na cruz, que Ele nos atraiu no seu corpo, cordas humanas, os seus braços abertos lá na cruz, nos atraindo, nos puxando para o seu corpo, senão nós nunca iríamos até Ele. Versículo 8: como te deixaria, ó Efraim? Como te deixaria? Que palavra carinhosa, que palavra dócil. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Irmãos, foi lá no nas profundezas, nas entranhas do amor de Deus que Ele nos amou. Aquilo que Ele é essencialmente, Ele deu para nós, seu Filho. Por isso que quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo? Nada e nem ninguém. Nele nós estamos absolutamente seguros, irmãos, seguros. Agora, por outro lado, há daqueles ou aqueles que vê em Deus um ameaçador. As ameaças, irmãos, elas sempre apontam para um castigo. Deus que castiga. Olha, se você pisar na bola, Ele está com o chicote na mão, Ele vai te bater. Deus, Ele corrige sim a quem ama, mas é filhos, e a disciplina dele é uma disciplina maravilhosa, que você sabe que está sendo corrigido pelas mãos dele. Tão bom quando Deus, o Pai, coloca as suas mãos sobre nós e começa um trabalho de correção, não de ameaças. Ele é o Deus de amor, Ele é o nosso Pai. Então, queridos, será que o Deus de amor faria ameaças para nós? Olha, eu posso lançar você no inferno. Jamais, jamais. Quem manda as pessoas para o inferno? É você mesmo. Que manda para as pessoas para o inferno é a sua incredulidade, porque a obra já foi feita, está tudo escrito. Mas se eu não creio, é porque eu não quero crer. Eu também não tenho condições de crer. Então o homem vai para o inferno porque é um incrédulo. A incredulidade é uma tragédia na vida das pessoas. Mas muitos falam de Deus. Abra as redes sociais, tem tantas florzinhas, né? Oh, meu Deus, aquelas coisinhas assim, em nome de Deus, fé, tudo hipocrisia. A grande maioria é hipocrisia. Talvez para mostrar que eu sou um cristão ou uma cristoa, mas na realidade é tudo lata vazia, é oco por dentro, não tem realidade espiritual. Mas alguém pode dizer o seguinte: e a lei de Deus não é uma ameaça para nós? Não, irmãos. Deus sabia que nós não tínhamos condições de cumprir a lei, então por que Ele colocou a lei? Foi para nos punir? Nunca foi a intenção de Deus nos punir por causa da lei. A lei é um espelho que é colocado dentro de nós. Quando nós olhamos para aquele espelho, o que nós vemos? Uma pessoa incapaz de cumprir a lei de Deus. Paulo fala assim em Romanos 7, a lei é santa, o mandamento justo, santo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Aí, aliás, Deus, Ele faz uma ameaça assim.
Deus ameaça sim. Se você transgredir, Ele vai te punir. Então vamos ver que tipo de punição que é essa? Abra no Salmo 89. Salmos 8. Irmão, por favor, eu queria que vocês carinhosamente, amorosamente guardassem esses versículos aqui, porque eles são fundamentais. Salmos 89. Querido, você sabe o que é um salmo messiânico? Salmo messiânico é um salmo que fala de Cristo, fala do Messias. Quem escreveu esse salmo aqui é Etan. Então, vamos ler aqui a partir do verso 30. Por favor, irmãos, que o Espírito Santo revele essa verdade no seu coração. Senão você vai ter apenas história dos salmos, ou vai ter uma ideia de um Deus ameaçador que pune os seus. Olha aqui o versículo 30, Salmo 89, 30. Se os filhos desprezam a minha lei, se os filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões. Eita, tem um Deus ameaçador aqui. E agora? Irmãos, por favor, lembre-se que eu disse, esse é um salmo messiânico. Quando entregaram o Senhor Jesus para ser crucificado, o que Pilatos fez com ele antes dele ir para a cruz? Amarrou naquele tronco, tirou a roupa dele, chamaram aqueles homens e castigaram e puniram ele com varas. Você se lembra, irmão? Se os seus filhos, irmão, que coisa preciosa. Está entendendo agora aqui o que é esse salmo messiânico? Você tem que ler esse salmo olhando para Cristo, porque tudo aquilo que iria cair na minha vida, na sua vida, caiu em Cristo, para que eu e você nós não fôssemos punidos pelo Pai. Se violar os meus preceitos e não guardar os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões. Transgressões de quem? Caiu tudo sobre o Filho. Versículo 32, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Quem que apanhou antes de ser crucificado? Foi Jesus Cristo. Irmão, você consegue entender o tamanho do amor de Deus para mim e para você? Para com a sua igreja? Que tudo o Filho levou lá naquela cruz. 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade. A palavra bondade aqui no original tem uma raiz que é graça. Nem desmentirei a minha fidelidade. Agora, olha o 34, irmão. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferirem. Queridos, Ele não vai violar a sua aliança, e de fato não violou, e nem modificou o que Ele disse. Então eu posso crer naquela verdade? O amor de Cristo me constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele sofreu tudo por mim e por você, irmão. Ele foi açoitado com varas. Era nós que tínhamos que ser açoitados e apanhar todos os dias. Nós não teríamos força, irmão. Aquele espancamento que Jesus teve com varas antes de ir para a cruz, você se lembra que ele caiu e depois ele se levantou. Nós cairíamos e ficaríamos prostrados, e muitos morreram.
ali naqueles açoites. Então, por que Jesus levantou? Porque o Espírito Santo de Deus o habilitava a sofrer e a suportar tudo, e Jesus confiava no Espírito de Deus que habitava nele. Irmãos, esse mesmo Espírito que habitava em Cristo, habita em mim e em você. E a gente pode viver uma vida de liberdade hoje, ler a palavra com liberdade. Só que nós não pregamos, nós estamos acomodados. O mundo aí fora está no inferno e morrendo e perecendo eternamente. Irmãos, isso não te toca? Aquela palavra, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso é o meu e o seu chamado. Nós temos obedecido a esse chamado, de levar vida para as pessoas. Não é sair pregando feito louco aí pela cidade, mas Senhor, me mostra aqueles que são teus, ou traga eles até mim para que eu pregue, para que eu fale deste evangelho maravilhoso de Cristo e a cruz, para que eu pregue o seu amor a eles, porque é o amor de Deus quem vai nos conquistar, não é nós, irmãos. Queridos, lembra que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Queridos, isso aqui, você pode pensar em algo mais nobre? Ser chamado à comunhão de seu Filho? Ele não chamou Cristo para ter comunhão conosco, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Por quê? Porque ele não precisa, ele já faz parte da Trindade. A comunhão trinitária é uma comunhão maravilhosa, gloriosa. Os três nunca entraram em desavença, os três têm uma mesma vontade. Agora, eu vou citar um texto para você aqui que vai te encantar, que vai encher o teu coração de alegria, pelo menos encher o meu. Abra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. João, aquela oração sacerdotal do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para que você foi chamado. Nosso chamamento ele é celestial, ascensional. Mas no versículo 20, Jesus disse assim, aqui, irmãos, ele já orou até por mim e por você. Olha, João 17, versículo 20, não rogo somente por estes, os seus discípulos, mas também por aqueles, esse aqui é eu e você, ele já orou por nós. Por que nós somos salvos? Porque Jesus fez uma obra, e antes de fazer uma obra, ele já orou por nós. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora, olha o 21, a fim, qual que é a finalidade? Propósito, a fim de que todos sejam um. Agora, olha que lindo, irmão, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha que comunhão linda é o Pai e o Filho. Mas aí tem uma vírgula e tem um também. Também sejam eles em mim, em nós. Ó Pai, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Fomos chamados para a comunhão com a Trindade. Que coisa linda, irmão. Vocês acham que este Deus é o Deus ameaçador? Claro que não. É o Deus de toda graça, é o Deus maravilhoso. Irmãos, por favor, guarde bem isso aqui. Uma coisa importante eu quero dizer para vocês. Qualquer que seja o serviço cristão que ele está destituído do amor de Deus, é maldição. Por que estou dizendo isso? Porque aí, se não houver amor naquilo que nós fazemos, nós não estamos cumprindo a lei de Deus. Cristo cumpriu tudo, mas qual que é a lei que Ele deixou para nós? A lei do amor. Todos os vossos atos sejam feitos em
amor. Se você não fizer com amor, você vai estar não debaixo do amor de Deus, da graça de Deus, mas debaixo da lei. Tudo que você fizer fora do amor de Deus é maldição. Deixa eu citar 2 textos, nós vamos encerrar. Abram comigo em Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, olha que Deus maravilhoso, irmãos. 13, verso 8. Romanos 13, versículo 8. A palavra ela diz assim, ó: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Abra aqui agora em Gálatas capítulo 6, vamos ler mais esse texto, nós vamos encerrar. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, versículo 2, diz assim a palavra: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que eu vou cumprir toda a lei dele? Em amor, levando a carga uns dos outros. Paulo vai dizer, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse é o Deus de amor. Agora, irmãos, quando a gente for servir o Senhor, para pregar o Evangelho, de repente, para uma pessoa, tem muitas pessoas que vai com uma cara, com um jeito, parece que, meu Deus do céu, a cara da pessoa já é uma ameaça, e a pessoa, meu Deus do céu, quando você pareceu que eu já fiquei com medo. Mas quando você tem o amor de Deus, que vai ser expresso, é Cristo. O amor de Deus é Cristo, o amor de Deus está em Cristo. Aí você já vai lá sorrindo, não sisudo, entra assim, aquela cara assim de bravo, porque Deus, as pessoas vão ver Cristo em nós. Como que você acha que a tua vida tem expressado Cristo? Essa cara de gente brava, com essa cara de cachorro doido, cachorro que chega até a espumar o canto da boca, tão bravo que é? Não, é gracioso, é um semblante que brilha. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. É o Deus da ameaça ou é o Deus da graça? É Deus da graça. E que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pelo tempo que passamos aqui, estudando, Pai, a Tua Palavra, lendo esse testamento tão maravilhoso, tão gracioso que é a Tua Palavra. Revela cada dia mais, algo mais das belezas de Cristo em nós. Faz com que a Tua Palavra seja frutífera em nossos corações e nos corações daqueles que estão nos assistindo. Fala com eles, revela o Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.